Os Sábados Resistentes são atos públicos que a gente faz aqui no Memorial da Resistência, que é um espaço do governo do estado, da Pinacoteca e tudo mais. Mas nós, do Núcleo de Preservação da Memória Política, conquistamos o direito de fazer, sem nenhum vínculo, a gente tem até um apoio, obviamente tem apoio deles, sem nenhum vínculo a gente tem autonomia para fazer os atos que a gente pretenda, que é contar o que tem do passado, por isso é um memorial, com um foco no presente, para a gente entender a realidade, para a gente tentar mudar essa realidade. E há 3 anos nós realizamos esses atos e são sempre baseados nessa história. Nós já fizemos de fatos históricos importantes até pessoas, focado em pessoas. E essas ações, esses atos, têm sempre a preocupação de envolver a sociedade para entender, porque o grande problema que a gente vê é que falta informação e falta principalmente a vontade dos poderes em que leve esse conhecimento para as pessoas. Então o nosso trabalho aqui tem sido de contar a história, refletir sobre elas no passado e refletir sobre a influência dessa história não contada no presente. Hoje a gente teve um ato que é para falar sobre a guerrilha do Araguaia, que é um episódio muito importante para o nosso país, que não é contado, que não tem luz sobre ele, a não ser dos familiares que exigem justiça e esclarecimento, e a gente contar que existe uma condenação do Brasil, do Estado brasileiro, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que exige a abertura dos arquivos políticos, a reparação e principalmente a punição dos torturadores que executaram lá no Araguaia e fora do Araguaia também pessoas que se opunham à ditadura. E aí é sempre bom lembrar, a ditadura não é um governo que enlouqueceu e começou a torturar. A ditadura foi um terrorismo de Estado implantado em 64, quando houve o assalto ao poder, o assalto aos cofres públicos, e usurparam o nosso país durante longos 21 anos. E esse fato fez com que a população fosse aterrorizada, amordaçada e principalmente marginalizada de todo o processo político. E aí para nós é fundamental passar isso a limpo, informar que houve e principalmente a gente refletir, para que a gente não permita que os crimes cometidos durante a ditadura voltem a acontecer, para que nunca mais aconteça, para que não se repitam, principalmente no futuro. Bem, então eu vou tentar fazer um resumo do que foi a guerrilha do Araguaia. Ela ocorreu no período de abril de 72 a 1974. A última morte que a gente tem notícia é de outubro de 74. Eram 69 militantes do PCdoB que participaram da guerrilha, mais alguns camponeses que nós nunca conseguimos levantar o número exato, o nome dessas pessoas. Para nós ainda é uma incógnita. Alguns a gente conseguiu, não só através de denúncias, como de documentos militares que a gente conseguiu, né? E esses 69 guerrilheiros militantes do PCdoB e alguns camponeses enfrentaram um contingente de cerca de 20 mil militares. Esses militares foram do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Federal, das polícias militares do Pará, do Maranhão e de Goiás, que hoje
é Estado do Tocantins, a parte mais próxima é Estado do Tocantins. A condenação está consolidada. A Corte decidiu e não cabe nenhum recurso. Então, o Estado brasileiro foi condenado e deve cumprir a decisão da Corte Interamericana. O primeiro prazo, quer dizer, conforme o tipo de providência, a Corte deu um prazo, mas para a persecução criminal, que é o item principal da decisão, o prazo é para 1 ano sejam iniciados procedimentos sérios de investigação e de ações penais. O prazo não é um prazo pré-definido, não é certinho e também não foi fixado na sentença. O que precisa é que no prazo de 1 ano da sentença, o Estado brasileiro tivesse dado início de forma efetiva, eficaz, né? Há uma expressão, é uma investigação séria sobre os fatos. Então, porque você não pode, dependendo de cada situação, você tem mais provas ou menos provas. Isso vai interferir na velocidade com que você consegue propor ação penal e depois julgar a ação penal. A Comissão da Verdade não é quem tem que fazer a investigação, é o sistema de justiça, Polícia Federal, Ministério Público e o Poder Judiciário deve julgar. A Comissão da Verdade não é cumprimento da decisão da Corte Interamericana. É importantíssimo, é fundamental, somos favoráveis, mas isso não se confunde com persecução criminal. Isso está dito com letras garrafais na sentença, né? A Comissão da Verdade é sem prejuízo da obrigação do Estado de mover as ações penais. A Comissão da Verdade ela tem uma função de promover o que a gente chama da responsabilidade institucionais, enquanto que a ação penal é para promover as responsabilidades individuais. Olha, foi uma luta e eu acho que agora, decorridos todos esses anos, eu acho que a sentença da Corte já é uma vitória para os nossos familiares. Está na própria sentença que a sentença por si só já é uma forma de reparação a tudo aquilo que nós familiares passamos nessa busca incessante, apesar de que o Estado ele está sendo condenado justamente por não nos ter dado direito acesso à informação, não ter julgado e punido os responsáveis pelos desaparecimentos e pelas execuções realizadas no Araguaia. Então, eu acho que isso, nós nos sentimos vitoriosos, apesar de não termos, enquanto familiares, aquilo que, enquanto familiar, foi a nossa primeira bandeira, onde estão os corpos, queremos sepultar nossos mortos, mas do ponto de vista político, eu acho que foi um grande avanço e foi uma grande vitória, eu acho. Boa tarde. Eu estou aqui para agradecer, né, essa homenagem que é feita a todos os desaparecidos do Araguaia, estendida aos demais desaparecidos políticos no país. Tá? Desde 64, nós sabemos que nosso país entrou numa turbulência, né? Numa situação em que nós não podíamos ter uma vida tranquila nem pacífica, tá? Ou nós nos escondíamos em nossas casas, ou íamos para a frente de batalha. Então, houve várias escolhas. Dentre as escolhas que surgiram foi essa, da luta armada, na qual a Helenira se engajou, né? Ao lado de outros, mulheres e homens, como já foi dito aqui, né, que ousaram enfrentar os militares para conseguir um país mais digno, um país onde nós pudéssemos falar abertamente, onde não fôssemos dispersos, né, quando nos juntávamos na frente da Maria Antônia conversando. Eu me lembro perfeitamente que chegava alguém dizendo, dispersando, e tínhamos que nos afastar, porque ser estudante da Maria Antônia já era ser considerado comunista.
Agora, a vida universitária dela foi curta, ela teve que interromper essa vida em 68, quando foi presa no Congresso de Ibiúna, e depois da prisão, ela saiu da prisão 2 meses depois, no dia 11 de dezembro de 68, passou a viver na clandestinidade. Dessa clandestinidade, ela acabou partindo para a guerrilha do Araguaia, fomos saber muito depois, né, que ela estava na guerrilha, mas imaginávamos que ela devia estar naqueles movimentos que a gente via nos jornais, assim, muito veladamente, que alguma coisa estava acontecendo no Pará, no sul do Pará. E imaginávamos que ela talvez estivesse lá. E nos anos 70, já participando dos movimentos do Comitê Brasileiro da Anistia, eu tive a oportunidade de conhecer alguns familiares e começar a participar desse movimento de familiares de desaparecidos políticos. Tá? Mas a última carta que recebemos da Helenira, que assim que eu recebi essas flores eu me lembrei, foi que ela dizia, brincando com a possibilidade de sua morte, ela dizia: quando eu morrer não quero choro nem velas, muito menos fita amarela, mas se houver flores, que sejam vermelhas. Isso está na última carta que recebemos dela.